Cara, assim, a primeira lembrança, mais ou menos, que eu tenho assim, de ouvir sobre falar Ratos de Porão, eu quase falei errado porque é o meu pai falava Ratos do Porão. Ele falava que ele foi no show do Ratos do Porão. Eu falei, ai, caralho, o nome da banda não é esse. E aí, em 2003, 2002, mais ou menos, quando eles lançaram o Onisciente Coletivo, eles lançaram um clipe na MTV que era uma animação e me chamou a atenção que era da música Próximo Alvo. E aí fica o refrão, né? Qual será o próximo alvo da América? E foi logo em seguida, ali, depois do ataque no Trade Center e tudo mais. Só que, pô, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu não entendia o que era aquilo. Eu só via aquela animação meio tosqueira, que é os desenhos tudo rabiscados, bem típico, assim, eu acho, de coisa, dessa estética escrachado, e nunca mais me interessei. Só que o João Gordo, cara, ele sempre foi uma figura muito presente na minha vida, porque eu consumia muito MTV. Então, os programas dele eu consumia todos. E eu acho estranho eu conhecer mais ele pelo trabalho que ele teve na MTV do que pela banda. E ele falou, inclusive, né, agora essa semana, quando fui procurar mais coisas do Rádio de Porão, eu lembro que tinha um Rockstrada, né, um programa da Multishow, que acompanhou dois shows deles, aí, um em Brasília, um no Rio, e que tem uma hora que eles estão assim no aeroporto e vem um tiozão de jaqueta de couro, tal, trocar ideia com ele, tirar foto. E aí ele vira e fala assim, meu, eu fico mais feliz quando é um cara esquisito, assim, vem tirar foto, reconhece a gente, do que quando alguém me reconhece pelo trabalho que eu fiz na TV. Porque geralmente o pessoal que me reconhece pela TV é um pessoal normal. Os caras, pelo menos, eles, sabe, me reconheço com eles, assim, mesmo sendo um tiozão esquisito. É, E é isso, cara. tem uma galera que nem conhece da MTV, conhece João Gordo da Record, né, velho? É, que é o Nossa. pior, cara. Ele fala que ele tinha um pouco de vergonha desse tempo, assim, mas, tipo, mano, é É, 70 mil reais por mês na conta, mais ou menos, acho. então, Então, ele tinha vergonha com dinheiro, pelo menos. É, eu já tinha ouvido falar sobre os ratos, mas até então nunca parei para ouvir. Até semana passada, o Geraldo comentar comigo sobre o Necropolítica. Falei, cara, eu vou pegar, vou tentar consumir tudo que eu consigo durante esse curto período de tempo, ouvir o máximo que eu conseguir e maravilhoso. Cara, adorei. Assim, eu me senti representado em muitos sentidos, principalmente na questão das letras, principalmente no Necropolítica, que, assim, no momento que eu terminei de ouvir, eu coloquei para tocar de novo e deixei adicionado nos meus favoritos. Entrou como um dos meus álbuns favoritos, sem sombra de dúvidas. cara, tem uma história interessante aí, viu, sobre Rádio Porão. Quando eu era moleque, a galera que ouvia som pesado era meio que uma obrigação ouvir Rádio Porão. Só que eu não tinha como ouvir. Por quê? Não tinha giz. Rádio Porão não era banda que passava na MTV, eu também não tinha MTV porque lá na minha cidade não pegava. De repente, cara, um moleque na escola, e eu tava, tipo, na oitava série. O moleque na escola me aparece com uma tatuagem do Rato de Porão aqui, velho. Nossa. Aí a gente, caralho, mano, que é bravo. Tatuagem, Arrepiante mesmo. tatuagem do Rato de Porão, mano. A gente tava no ensino fundamental ainda. Que nem Caramba. chamava ensino fundamental na época, né? Chamava ginásio. Eu falei, cara, com a tatuagem Rato de Porão. E eu fiquei muito curioso pra ouvir Rato de Porão. E não tinha como ouvir. Cara, a primeira vez que eu ouvi um som do Ratos foi nesse CD aqui, ó. Que é um EP do Sepultura, Refuse Resist, que tem a música Refuse Resist, que é do Chaos AD, né? Tem a cover Dead Kennedys, tem a outra cover aqui que eu não lembro de quem que é. Tem 3 músicas ao vivo. E a segunda música, que tem 7 músicas só. A segunda música é Crucificados pelo Sistema.
Eu achei Uhum. um bagulho absurdo de bom, velho, essa música. Eu queria, porque queria ouvir o Crucificados pelo Sistema, e eu não consegui nunca comprar esse CD até pouco tempo. E acabou que um moleque amigo meu, o Alexandre, que Deus o tem, brincadeira, ele não morreu não, mas eu nunca mais vi o cara. Ele me Tá emprestou, matando os amigos, velho. ele me emprestou o Crucificados pelo Sistema, e eu gravei numa fita. Deu um lado da fita, velho. E ainda sobrou espaço. Foi que jeito? Tipo, eu não sabia direito ainda o que era punk rock, o que era hardcore, o que era o que não sei lá o que das quantas. E pra mim não é problema nenhum o Sepultura ter gravado uma música do Ratos, uma música do Dead Kennedys. Eu não entendia direito ainda a diferença. Sabia que era thrash metal, o que era hardcore, né? Então, pra mim tava tudo bem. E nesse momento aí eu comecei a ouvir Ratos de Porão, aí eu comprei. Cara, eu acho que não tenho bem certeza. Eu acho que o primeiro CD que eu comprei do Ratos foi Feijoada Acidente, Brasil, né? São dois, depois a gente vai falar da discografia deles aqui. E, cara, eu fiz a mesma coisa que o Luiz acabou de falar. Eu pus o CD em casa, ouvi. Minha mãe deve ter ficado louca, velho, coitado, né? Eu coloquei o CD, acabou o CD, eu dei o play de novo. Que achei muito foda, velho. Eu achei Sim. muito foda. Ratos de Porão, assim, é a banda que me marcou pra caramba, assim, nesse início de vida de quem consumia som pesado.